Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Faça já o seu. 51-3287-9220. Vem pro CCG. Roma Peles, moda em couro para vestuário, pelica, mestiço, chamois, laser, estampados e impressões. Confira as principais tendências do mundo da moda em nossa loja em Novo Hamburgo. Avenida Victor Hugo Kuntz, 1534. Mais informações no nosso site www.romapeles.com.br ou pelo fone 3036 3006. Roma Peles. ZYK 263, Grupo Editorial Sinos S.A., transmitindo em 900 kHz, com 5.000 watts de potência. Rádio ABC 900, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Viver com Saúde, com Adriana Lima. Boa tarde, pessoal, ligado aqui no programa Viver com Saúde desta quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2019. Eu sou a jornalista Adriana Lima e ao lado do colega Kleber Moscopi, eu fico com vocês até às 14 horas, trazendo novidades em saúde e bem-estar. O Viver com Saúde é um oferecimento de Oral Unique, cada sorriso é único. Então, pessoal, entre em contato com a gente, manda sua pergunta, o seu comentário para o nosso convidado de hoje pelo WhatsApp, que é o 992463990 e também pelo facebook.com/radioabc900, onde nós estamos ao vivo. Você pode ainda baixar o aplicativo da Rádio ABC e nos ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. O download e as funções são gratuitas. Manda mesmo tua mensagem, pessoal. A Cida Medino já está nos mandando uma mensagem aqui dizendo esse horário está reservado para minha consulta diária. Boa tarde, já cheguei. Obrigada, viu, Cida, pela tua presença aqui conosco. Pessoal, agora então são 13 horas, 32 minutos, 34 graus aqui em Novo Hamburgo. Vamos ao tema do dia, que é a cirurgia bariátrica e o balão intragástrico. Eu recebo aqui no estúdio o cirurgião Dr. Fábio Strauss de Taquara. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Nós que agradecemos aqui a tua presença, Dr. Fábio, trazendo novidades para a gente. Afinal de contas, nós já abordamos esse tema na versão impressa do Viver com Saúde. E agora a gente também quer discutir com o pessoal aqui no rádio, né? Dr. Fábio, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, 15 mil mortes poderiam ser evitadas por ano só aqui no Brasil com esse combate à obesidade. É muito importante levantar esse alerta para o pessoal, o quanto obesidade pode trazer males aí para o nosso corpo, né? Com certeza, Adriana. Isso é um dado alarmante, tanto que a obesidade já é há algum tempo questão de saúde pública, né? Justamente por esses malefícios que causam para a saúde. Há um tempo atrás, o pessoal achava que a cirurgia bariátrica, né, a cirurgia de obesidade, era uma cirurgia só estética. Não quero mais ser obeso, não quero mais ser gordinho, como o pessoal diz. Quero ser magro, quero ficar bonito, mas hoje a gente já sabe que não é esse o principal foco. O principal foco realmente é a saúde, são as doenças que vêm junto com a obesidade, que são as comorbidades que a gente chama. A gente vê pacientes jovens com pressão alta, diabetes, enfim, que são causadas em grande parte pela obesidade mórbida nesses casos. Muito bom. E que bom que o pessoal agora está se atentando para essa necessidade, buscando atendimento, né? O doutor Fábio estava comentando aqui um pouco antes da gente começar o programa, que só hoje ele atendeu 3 pacientes, né, doutor, que procuram esse tipo de procedimento, né? Isso. O pessoal com uma questão até de internet, conhecimento, enfim, acabam buscando e vendo que a questão da cirurgia não é um bicho de 7 cabeças como achavam antigamente, que muito tempo de internação, riscos altíssimos de cirurgia. Então a gente tem uma procura grande no consultório e cada vez de pacientes mais jovens e mais obesos, né, que vêm conversar, vêm tirar suas dúvidas, esclarecer sobre a cirurgia.
Então, realmente, isso é importante, esse conhecimento, essa divulgação de como é feito os procedimentos. Lógico que cada caso tem que ser individualizado, tem que ser feita uma consulta, uma avaliação, para a gente ver se realmente tem a indicação da cirurgia, ou do balão, ou de nenhum deles. E se for a cirurgia, qual a melhor técnica cirúrgica? Isso tudo é individualizado. Mas o fato das pessoas estarem procurando cada vez mais os especialistas para fazer a cirurgia, a gente vê que isso tem diminuído muito a questão das morbidades. São pacientes que com 40, 50 anos teriam grandes chances de ter um infarto, ter um derrame, enfim, né? Que são questões que muitas vezes levam a óbito ou deixam a pessoa acamada o resto da vida, e que a gente sabe que muito é causado pela obesidade. Muito interessante. Inclusive, o Dr. Fábio destacou durante a nossa entrevista que é um grupo de pessoas mais jovens, né, de uma faixa etária mais jovem, que tem buscado esse procedimento, né, os procedimentos, né? Isso. Cada vez mais as pessoas jovens estão procurando. Isso tem a questão boa, que eles estão procurando os recursos para se tratar, para melhorar, para curar a questão da obesidade, mas também tem a parte preocupante de que cada vez mais os jovens estão obesos. Então a gente tem que fazer um tratamento, uma questão de orientação com relação à prevenção, né? São pacientes que desde pequenos são obesos. E aí entra a questão às vezes de hábito alimentar, falta de atividade física. Logicamente que a genética está muito importante, tem pessoas que se cuidam, fazem de tudo e realmente não perdem peso, né? Então tem de tudo, cada caso tem que ser avaliado, mas é uma questão que a gente tem que abrir bem os olhos, porque cada vez mais os jovens estão obesos. Eles já chegam no meu consultório, no meu caso, na minha área, já chegam com a grande maioria indicação de cirurgia. Agora é uma questão que a nível de saúde pública, a questão maior do que o que a gente veio conversar hoje, que é especificamente a cirurgia, realmente é uma coisa que inspira a gente ter alguns estudos, alguma coisa para ver o que está acontecendo, que a população está realmente ficando mais obesa. Bem interessante esse assunto. Doutor Fábio, eu achei interessante também que no nosso levantamento, nas nossas pesquisas, nós descobrimos que o estômago é um órgão elástico, né? Que pode aumentar até 5 vezes o tamanho dele. Que interessante isso. Então, pessoal, não adianta ser magrinho e querer comer sem fim, né, doutor? É verdade. Vai expandir aí a barriga. Vai expandir, né? Aí, provavelmente, alguém que está nos ouvindo vai dizer, mas eu tenho aquela amiga que é magrinha e come 10 vezes mais que eu. Provavelmente tem um estômago maior, mas tem metabolismo mais acelerado, tem uma genética, tem vários fatores. Aquelas pessoas que dá raiva da gente ver como a gente brinca, né? Então, isso acontece, mas de modo geral, realmente, o estômago ele pode aumentar de tamanho. Então, por isso que é importante uma readaptação alimentar, tentar todas as formas, tanto antes da cirurgia e como as orientações para pós-operatório. Porque a gente sabe que tem um índice de pacientes que a partir de 2, 3 anos da cirurgia, eles podem ter um reganho do peso. Muitas vezes não voltar ao peso que tinha antes da cirurgia. Mas tipo, operou, chegou a 70 quilos, aí começa a não se cuidar, o estômago vai aumentando de tamanho, a pessoa relaxa nos cuidados com o nutricionista, com o psicólogo, com a atividade física, e podem chegar a 85, 90 quilos, enfim, e dizer, fiz bariátrica e tô obeso. Não como estava antes, mas pelos seus cuidados, seu hábito de vida. Realmente o estômago pode vir a crescer mesmo depois da cirurgia. Não adquirindo o tamanho que tinha antes, mas pode e causa reganho de peso, sim. Olha só que alerta interessante do Dr. Fábio, hein, pessoal? Vamos procurar as técnicas cirúrgicas e também ter bons hábitos, né, Dr. Fábio? Conta pra gente como é que é a cirurgia bariátrica. A gente tem 2 técnicas diferentes. Isso, a gente tem 2 técnicas diferentes, que são as mais utilizadas hoje em dia, que é o bypass e o sleeve. Vamos tentar explicar rapidamente para o nosso pessoal a diferença entre elas, né? O bypass, o estômago fica um pouco menor que o sleeve, tá? Ele fica uma câmara gástrica bem pequenininha. E além da diminuição do estômago, a gente tira em torno de 1 metro de absorção do intestino. A gente não tira o intestino, a gente só desvia ele, tá? Não tira nada O paciente continua com a mesma quantidade de intestino, né, em termos de comprimento, só que a gente diminui a absorção. Então essa cirurgia, os estudos mostram que ela tem maior indicação principalmente para pacientes diabéticos, porque a diabetes nessa cirurgia ela melhora estatisticamente um pouco mais do que a outra, né? Essa é uma das principais indicações, e a outra, por isso a gente avalia o perfil de cada paciente. Aqueles pacientes que comem
erradamente a questão de qualidade de comida, ou seja, mais doces, mais gorduras, mais questões de sobremesa, esses pacientes normalmente têm um resultado melhor com o bypass, que é essa cirurgia. Já o sleeve, a gente não desvia nada do trânsito intestinal, a gente faz um cano, como se fosse um tubo do estômago, ele também diminui muito do seu tamanho original. Esses casos a gente usa mais para aquelas pessoas ou que são muito obesas, né, que a cirurgia de bypass ela é um pouco mais demorada, um pouco mais trabalhosa, e esses pacientes teriam um maior risco de fazer esse tipo de cirurgia, ou em pacientes que são, a maioria das vezes para esses casos, homens, que são mais comedores de volume. Então, homens normalmente têm um resultado melhor com o sleeve, que o homem normalmente faz aquele prato pequenininho, né, desse tamanho grandão, assim, de 2, 3 andares. Uma torre, daí de sobremesa come um X, enfim. Então, esses pacientes têm mais indicação do sleeve, né? Que daí se diminui a câmara gástrica, não diminui a parte absortiva, que é a parte intestinal, e eles têm um excelente resultado com o sleeve. Então, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Mas essas são basicamente as duas diferenças, mais rapidamente para o pessoal entender, assim, as duas técnicas mais usadas. Bem interessante, doutor Fábio. A Cida está nos mandando uma mensagem dizendo: me alegro cada dia com meus treinos diários e a minha reeducação alimentar. Isso mesmo, Cida. Afinal de contas, né, doutor Fábio, a cirurgia não vai fazer um milagre de uma hora para outra, né? Não, com certeza não vai fazer milagre, não faz milagre, e nenhum profissional da área da saúde faz milagre. A gente dá as armas que a gente tem na parte técnica para o paciente se ajudar. Se não tiver uma ajuda, uma cooperação do paciente, como a gente estava falando antes do reganho de peso, não vai ter o resultado, né? Com o passar do tempo, eles podem vir a ganhar peso. Então faz a cirurgia, tem uma nova qualidade de vida, um novo hábito em termos de alimentação, começa a fazer atividade física. Isso tudo é fundamental para que a gente tenha o resultado esperado, tanto nós da parte médica como o próprio paciente, e principalmente porque é a sua vida e a sua saúde, né? Então realmente essa parte da reeducação alimentar e atividade física é fundamental. Muito bom. Até porque, né, doutor Fábio, não é aquele corte de se abrir a barriga inteira. É uma cirurgia hoje que ela é mais simples, né, digamos, em relação a uns anos atrás. Então, o paciente se recuperou, já vamos para a atividade física, né? Com certeza. A cirurgia hoje a gente chama ela de minimamente invasiva, porque são 5 a 6 furinhos na barriga, como a gente chama, o maior em torno de 1,2 centímetro, 1,5 no máximo. E a gente faz a cirurgia bariátrica por laparoscopia, né? Então, em torno de 3 a 4 dias no máximo, o paciente já está em casa, está caminhando, está bem. E no máximo, assim, 3, 4 semanas já dá para começar atividades leves em academia. E aí só vai, tem que acostumar e tem que seguir isso para sua vida toda, fazer isso virar rotina. Então a cirurgia realmente hoje em dia não é mais aqueles cortes grandes, né? Com isso o paciente não tem tanta dor, não tem tanto desconforto. No mesmo dia da cirurgia já consegue sair da cama para fazer xixi, para levantar. Já não tem aquele riscos que tinha quando era a cirurgia do corte tradicional. Risco de abrir os pontos, risco de dar hérnia. Os riscos são muito menores, né? O risco de infecção. Por isso que o tempo de internação é muito menor. E é muito melhor para o paciente, consequentemente. Muito bom. E aí tem um mito que, inclusive, eu questionei o Dr. Fábio no consultório, é que muita gente diz que a pessoa precisa emagrecer antes de fazer a cirurgia. Isso não é verdade, né, Dr. Fábio? Não, isso não é verdade. Antigamente, até quando a cirurgia era por corte, se usava um pouco isso. Mas com a tecnologia e com o conhecimento, com as técnicas cirúrgicas avançadas, isso é um mito, né? Existem alguns casos, chega a pacientes de 240, 250 quilos, que realmente o risco cirúrgico dele é altíssimo. Diferente de um paciente de 140, 150. Esses pacientes individualizados, volto a dizer, cada caso tem que ser avaliado individualmente, mas esses pacientes, logicamente, se eles perderem um pouco de peso, diminui o risco de complicação cirúrgica dele, que são os pacientes ultra-obesos. Esses casos é um daqueles que a gente conversou que tem que se pensar, independente do hábito dele, de fazer a técnica o sleeve, que é uma cirurgia mais rápida, com menos riscos de complicação,
né? Então daí o paciente fica menos tempo anestesiado, menos tempo toda a sua recuperação. Então esses ultra obesos, 240, 250 quilos, a gente procura fazer o sleeve. Mas mesmo assim, se não conseguir perder peso antes, dá para fazer a cirurgia sim. Eu já fiz, o meu paciente mais pesado tinha esse peso, que eu fiz 248 quilos, se não me falha a memória. Nossa, olha só. E tá com 118 hoje. Olha só, diminuiu bastante, Bastante, ainda tá perdendo. Ainda com força de vontade peso. vai perdendo, Com né? certeza, vai baixar do 100 com certeza. Muito bom isso. Doutor Fábio, quem pode fazer a cirurgia? A quem ela geralmente é direcionada a cirurgia bariátrica? Na verdade, assim, os índices de peso, que a gente calcula o peso pela altura ao quadrado, que é o índice de massa corporal, antigamente já chegou a ser quem tem o índice de massa corporal acima de 40, já baixou para 35 e tem alguns casos que acima de 30 já tem indicação de cirurgia. Ou seja, uma paciente que você olha e diz, não, mas ele não parece obeso. Mas ele não consegue perder peso, às vezes tem uma diabetes de difícil controle, tem uma pressão alta que não consegue controlar também com medicação. A diabetes de difícil controle que a gente chama é aqueles pacientes que têm que tomar insulina 2, 3 vezes ao dia e mesmo assim a glicose fica alta e de repente a glicose baixa muito e ele desmaia, tem pacientes assim. Então tem esses pacientes que têm colesterol muito alto, triglicerídeos altíssimos que aumentam a morbidade, aumentam o risco de AVC, né, que é o popularmente derrame, infarto, pancreatite. Então esses pacientes, mesmo não sendo obesos mórbidos, aqueles acima de 35 ou 40, pode ser avaliado para a questão de fazer a bariátrica. Esses aí a gente tem a indicação mais do bypass, aproveitando para a gente explicar um pouco mais o que a gente falou antes, a diferença das técnicas cirúrgicas, que o bypass tem um resultado estatístico, nos últimos congressos tem se mostrado uma melhora um pouquinho maior do que o sleeve para pacientes diabéticos. Interessante isso, muito bom. Doutor Fábio, aí a gente tem também o balão intragástrico, que vamos deixar claro para o pessoal, tem um prazo de validade para ficar no estômago, sim, né? Não dá para ir colocar o balão e fugir de mim, fugir do consultório que a gente tem que tirar, né? O balão, na verdade, ele é colocado para pacientes que podem ter o índice de massa corporal acima de 30, como a gente falou, que não tem comorbidades, pacientes que não querem fazer cirurgia, porque o balão ele é colocado por endoscopia, não tem nenhum corte, não tem internação, passa 20, 30 minutos depois de colocar o balão, já vai para casa. Com os cuidados de alimentação, tudo direitinho. Mas a gente coloca o balão na parte que a gente chama de fundo gástrico, que não é embaixo, né? O fundo parece que é a parte mais embaixo, mas é a parte logo abaixo do esôfago. Que a gente chama de boca do estômago. Ali, isso, né? É nessa região mesmo. E aí o balão é colocado ali, que é ali que tem os receptores da fome. Então o balão fica em contato ali e o paciente se sente saciado já satisfeito com menor quantidade de alimentação, né? E com isso ajuda a comer menos, primeiro porque o estômago está preenchido pelo balão e segundo porque não tem o receptor da fome livre, ele está em contato com uma superfície que o cérebro vai recebendo, não preciso comer, estou sem fome, não preciso comer, estou sem fome. E, logicamente, precisa daquilo que a gente falou, cuidado de alimentação, atividade física, para perder o peso que o balão vai te dar. Que a média é em torno de 15% do seu peso corporal, podendo chegar até 20% em casos que o paciente se puxa bem, que tem um metabolismo mais acelerado, que cuida bem da alimentação, atividade física. Mas a média é 15%. Alguns um pouco menos, outros um pouco mais. Cada caso é um caso, cada paciente reage de uma forma. Mas em 6 meses tem que tirar o balão. 6 meses e pouquinho a gente tem que tirar. Não dá para deixar para esquecer, porque aí pode vir a complicação principal do balão, que é ele esvaziar, ele furar. Aí ele sai do estômago e vai para o intestino. Aí sim tem que fazer cirurgia para tirar o balão. Então não dá para colocar o balão e esquecer do seu médico e... quero ficar com esse balão para sempre, não dá. Muito interessante. A Cida está nos dizendo aqui que ela saiu de 72 para 57 quilos e não foi só na onda da modinha do verão. Até hoje foi divulgada, inclusive, uma pesquisa, né, doutor Fábio, dizendo que 53% dos brasileiros que já fizeram algum tipo de dieta não seguiram a dieta adiante, né, não seguiram essa reeducação alimentar adiante. Isso é preocupante, inclusive, né, afinal de contas, a gente tem na cirurgia, tanto no balão quanto na cirurgia bariátrica, um apoio para um hábito de vida que tem que ser levado aí para o resto da vida, né? Com certeza, tem que virar rotina a atividade física e o cuidado de alimentação, como é rotina a gente dormir, como é rotina a gente tomar banho, como é rotina a gente escovar os dentes, a gente tem que ter o horário para fazer a atividade física
e tem que ter o cuidado de alimentação, tem que virar um hábito como os outros. Tem que se incluir no seu hábito de vida. Ah, eu tenho que trabalhar. Tem que, mas dentro dos teus horários você tem que arrumar um horário para fazer exercício. Não dá para só inventar desculpa. Né? Correr atrás do prejuízo depois é mais complicado, é mais difícil, a gente sabe disso. Então, a mesma coisa que a gente faz para acordar, para escovar os dentes, para ir trabalhar e tudo, a gente tem que pôr atividade física que seja meia hora, 3, 4 vezes por semana. Depois vai pegando o gosto, vai vendo o resultado. Nada melhor do que o resultado, a gente se sentir bem para a gente conseguir mais ânimo e conseguir mais tempo. Daqui a pouco só fazendo exercício 5 vezes por semana, meia hora. É só a gente se organizar, que certamente a gente tem. E o hábito alimentar é a mesma coisa. Não quer dizer assim que vai dizer, nunca mais vou num rodízio de pizza. Não, não é isso. Nunca mais vou numa churrascaria. Mas não pode ser todo dia. No dia a dia tem que ter um cuidado. Agora, lógico, vai num aniversário, vai num casamento, vai numa festa, não tem porquê. Todo mundo abusa um pouquinho, mas tem que ser uma eventualidade e não uma rotina o abuso alimentar. É isso que eu digo para os meus pacientes. Nunca mais vou poder fazer aquele meu churrasco e tomar minha cerveja? Vai, mas não pode ser todo dia. Não pode ser todo fim de semana, começar sexta de noite e acabar segunda de manhã. Aí não tem organismo que aguente. Tem que ser uma eventualidade. Né? Então é importante isso. Parabéns para a Cida, né? Demonstra que dá para fazer. Qualquer pessoa com força de vontade, com persistência, consegue seus objetivos. Isso é muito importante, pessoal, porque muitas vezes a pessoa olha para uma pessoa e diz, nossa, mas nem parece que aquela ali fez a redução do estômago, né? Porque justamente, pessoal, não levou adiante ali os cuidados, né? E também com cuidado com o balão também. Inclusive, a gente tem um marcador azul no balão, né, doutor? Isso. Conta pra gente o que é esse marcador aí do balão. O balão a gente preenche ele com soro e com esse azul patente, que a gente chama azul de metileno. Para que ele serve? Para se em algum momento desse período que o paciente está com o balão por algum motivo vir a esvaziar, vir a furar, esse azul vai sair na urina, vai fazer xixi azul. E isso é um marcador importante, por quê? Porque se o paciente que tem balão fizer o xixi azul, a gente tem que rapidamente ir no hospital e retirar o balão, porque por algum motivo ele furou, ele esvaziou, antes que dê aquela complicação que a gente falou antes, que é a mais grave do balão, que é raro de acontecer, mas pode acontecer, que é o balão esvaziar todo e sair do estômago e para o intestino. Então, se o paciente tem balão, fez xixi azul, liga para o seu médico e marca para fazer uma endoscopia para logo, para poder tirar o balão, daí faz por endoscopia, vê o que aconteceu com o balão, né, o que houve, para poder retirar assim, sem ter maiores problemas. Muito bom. Então, gente, lembrando, como o Dr. Fábio destacou aqui, o balão ele vai ocupar um espaço no estômago, vai também ajudar aí a inibir os receptores da fome, mas o que vale mesmo é a disciplina aí, inclusive contar com uma equipe multidisciplinar, né? Com Dr. certeza. Fábio, contar com o nutricionista, o educador físico, todo tem que ser uma força-tarefa aí, né? Sim, o psicólogo é uma força-tarefa. O pessoal às vezes me pergunta, para que o psicólogo? O psicólogo é importante que o paciente que perde muito peso, tem alguns que acabam não se reconhecendo. Eles estavam acostumados com aquela figura de obeso e quando emagrecem, não se reconhecem. Pode parecer estranho, mas existe. Então, o que eu brinco com meus pacientes é o seguinte, os que vão fazer a cirurgia, a questão do balão, enfim, eles têm um noivado com o cirurgião, que a gente, né, é bastante tempo de acompanhamento, mas o casamento deles, que vai ter que acompanhar o resto da vida, é nutricionista, psicólogo, educador físico, né, porque esses aí tem que acompanhar o resto da vida. Tem que ter um cuidado de alimentação, tem que fazer atividade física, tem que ver como é que está a sua questão de imagem e acompanhamento com relação ao psicólogo. Então o casamento é com eles, o resto da vida tem que ter essa parte. Isso é fundamental para ter o sucesso do procedimento, independente de qual deles que a gente decidir. Muito bom, ter essas mudanças é uma atitude muito importante, porque afinal de contas, né, doutor, eu acredito que muitas pessoas, como eu já ouvi, dizem assim, mas eu comi isso a vida inteira, nunca me deu nada, né? Esquece que o metabolismo muda ao longo dos anos, né? Muda, e infelizmente, como o pessoal diz para mim todos os dias no consultório, antes eu comia de tudo, agora depois dos 30 é diferente. É diferente, para perder peso com 15 é uma coisa, com 20 é outra, com 30 é outra, e com o passar dos anos realmente vai tendo dificuldade de perder peso, né? A gente sabe disso. Então tem que ter essa mudança de hábito e até se adaptar à sua própria idade que vai vindo, né? Não dá para comer hoje com 30, 40 anos a mesma coisa que comia quando tinha 18, 15. É diferente. Muito bom.
Eu quero então agradecer a participação do cirurgião, Dr. Fábio Strauss. Eu deixo aqui o espaço então para que o senhor se despeça dos nossos ouvintes e internautas. Eu agradeço a vocês o convite de vir, ao pessoal que está nos ouvindo, tanto na rádio, nas redes sociais. A gente fica à disposição para maiores esclarecimentos, dúvidas. E sempre lembrando, né, pessoal, não tem profissional que faça milagre. O paciente tem que se ajudar, tem que ter a mudança de hábito. Vamos buscar uma vida saudável. A obesidade não é questão estética, é questão de saúde. Muito bom. O Viver com Saúde é um oferecimento de Oral Unique. Cada sorriso é único. Eu fico por aqui então e volto amanhã às 13h30 com mais um Viver com Saúde. Tchau, tchau. Você ouve, mas não entende? Ou tem dificuldades para entender em ambiente com ruídos ou barulho? Tem alguém assim na sua família? A Acústical, clínica fonoaudiológica, pode resolver esse problema. Ligue agora para 3035 3394 e marque sua consulta. A Acústical, clínica fonoaudiológica, fica na Rua Marcílio Dias, número 1431, sala 64, no centro de Novo Hamburgo. Atenção para a novidade: aparelhos auditivos sem a necessidade de troca de pilhas. Teste nossos aparelhos em sua casa. Marque sua consulta na Acústical pelo fone 3035 3394. 2018 foi um ano único e de muitos sorrisos na Oral Unique. Realizamos o sonho de milhares de pessoas com os nossos tratamentos feitos com muito carinho e de forma personalizada. E nós queremos agradecer a você que escolheu a Oral Unique. E agora começará 2019 com novos motivos para viver sorrindo. Que no próximo ano estejamos juntos, distribuindo alegria e fazendo a vida de muitas outras pessoas ainda mais felizes. Nós, da Oral Unique, desejamos a você um próspero 2019. Notícia, esporte, prestação de serviço. A informação hoje em dia vale muito.